Pai Rico, Pai Pobre de Robert Kiyosaki é um livro que destaca a importância da educação financeira e apresenta perspectivas contrastantes sobre dinheiro e riqueza. O autor compartilha suas experiências ao crescer com dois pais que possuem abordagens distintas em relação às finanças. No capítulo inicial de Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki introduz os leitores à sua própria história pessoal, delineando as influências significativas que moldaram suas perspectivas sobre dinheiro e sucesso financeiro. Ele compartilha a experiência de ter dois pais com visões radicalmente diferentes sobre finanças, apesar de ambos trabalharem arduamente para sustentar suas famílias. Kiyosaki descreve seu pai pobre, seu pai biológico, que era altamente educado, possuía um emprego estável e era respeitado pela comunidade. No entanto, apesar de seu trabalho árduo e dedicação à educação convencional, o pai pobre sempre enfrentou dificuldades financeiras e vivia preocupado com as contas a pagar. O autor destaca como seu pai adotou a abordagem tradicional de trabalhar por um salário fixo, pagar impostos e economizar dinheiro, mas ainda assim lutava financeiramente. Por outro lado, Kiyosaki introduz seu pai rico, o pai de seu melhor amigo, que não possuía a mesma educação formal, mas era um empreendedor próspero e financeiramente bem-sucedido. O pai rico adotava uma abordagem mais inovadora, enfocando a educação financeira, o investimento e a criação de ativos. A revelação central do capítulo é a divergência marcante entre as filosofias financeiras de ambos os pais. Kiyosaki destaca como essas perspectivas opostas influenciaram suas próprias crenças sobre dinheiro e se tornaram a base para os princípios que ele explora no livro. A exposição precoce às diferentes mentalidades financeiras de seus pais despertou no autor um questionamento fundamental sobre as convenções tradicionais e o papel do conhecimento financeiro na busca do sucesso econômico. Assim, ele estabelece o cenário para a exploração mais aprofundada das lições valiosas que Kiyosaki aprendeu ao crescer e como essas experiências moldaram seu entendimento sobre a verdadeira natureza da riqueza e prosperidade financeira. No segundo capítulo intitulado A Importância da Educação Financeira, o autor destaca a carência significativa de educação financeira nos sistemas educacionais convencionais. Kiyosaki argumenta que, embora as escolas se concentrem em transmitir conhecimentos acadêmicos tradicionais, como matemática, ciências e literatura, raramente abordam conceitos cruciais relacionados a dinheiro, finanças e investimentos. O autor compartilha suas experiências educacionais, enfatizando como as lacunas no sistema escolar padrão o levaram a buscar conhecimento financeiro por conta própria. Ele critica a abordagem convencional que prepara os alunos para se tornarem funcionários dedicados, mas negligência ensiná-los sobre como gerenciar suas finanças pessoais, criar ativos e prosperar no mundo dos negócios. Kiyosaki destaca a ironia de como muitos alunos saem da escola com habilidades acadêmicas avançadas, mas frequentemente são financeiramente analfabetos. Ele argumenta que a falta de educação financeira contribui para a perpetuação do ciclo de dependência do salário e incapacidade de construir riqueza. Ao explorar sua própria jornada educacional, o autor ressalta como as lições práticas e a orientação sobre finanças pessoais e investimentos foram cruciais para sua compreensão do dinheiro. Ele destaca a importância de aprender sobre ativos, passivos, fluxo de caixa e a diferença entre trabalhar pelo dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar para você. Em resumo, o capítulo 2 de Pai Rico, Pai Pobre expõe a lacuna na educação convencional, enfatizando a necessidade crítica de uma educação financeira mais abrangente. Kiyosaki defende a importância de os indivíduos buscarem ativamente conhecimento financeiro para capacitar-se a tomar decisões informadas e construir um caminho para a independência financeira. No terceiro capítulo de Pai Rico, Pai Pobre de Robert Kiyosaki, intitulado Mire, Seja Atire, o autor destaca a importância de estabelecer metas financeiras claras e como essas metas influenciam nossas decisões e direcionam nosso comportamento em relação ao dinheiro. Kiyosaki inicia o capítulo narrando a história de um treinamento de tiro que teve com seu pai rico. Durante o treinamento, seu pai o instruiu a focar em um alvo específico antes de atirar, uma lição que transcende a prática de tiro e se aplica à vida financeira. O autor argumenta que muitas pessoas enfrentam dificuldades financeiras porque não têm metas financeiras claras. Ele enfatiza a importância de definir objetivos específicos e mensuráveis, pois isso proporciona um foco claro para direcionar esforços e decisões financeiras. Kiyosaki explora a relação entre metas e comportamento financeiro, destacando como estabelecer objetivos pode moldar nossas escolhas diárias. Ele ressalta que, ao ter uma visão clara do que se deseja alcançar financeiramente, as pessoas são mais propensas a tomar decisões que os aproximem de suas metas, em vez de gastar impulsivamente sem considerar as consequências. Ao longo do capítulo, o autor encoraja os leitores a definirem metas financeiras realistas e a desenvolverem um plano estratégico para alcançá-las.
Ele também destaca a importância de ajustar essas metas à medida que a vida evoluir, mantendo sempre uma visão clara do destino financeiro desejado. O capítulo 3 destaca a necessidade de ter metas financeiras claras como um guia para a tomada de decisões e o desenvolvimento de uma mentalidade financeira positiva. Kiyosaki argumenta que a definição de metas é crucial para orientar as ações diárias em direção à independência financeira e ao sucesso. No quarto capítulo, intitulado A História dos Impostos e o Poder da Corporação, o autor explora as implicações fiscais para diferentes estruturas de renda, destacando a importância de compreender os benefícios fiscais disponíveis e a influência das corporações nesse cenário. Kiyosaki inicia o capítulo delineando a diferença entre renda ganha, renda de portfólio e renda passiva. Ele destaca como as pessoas que dependem principalmente de salários enfrentam uma carga tributária significativa, enquanto aqueles que obtêm renda de investimentos ou passiva podem desfrutar de vantagens fiscais consideráveis. O autor discute a história dos impostos, destacando como as leis tributárias foram moldadas para favorecer determinadas atividades e comportamentos econômicos. Ele argumenta que compreender a história dos impostos é crucial para tomar decisões financeiras informadas e minimizar a carga tributária. Kiyosaki explora o conceito de corporações e como elas podem ser poderosas ferramentas financeiras. Ele destaca as vantagens fiscais disponíveis para as corporações, incluindo a capacidade de reinvestir lucros antes de serem tributados, proporcionando assim um crescimento mais rápido do patrimônio. O autor incentiva os leitores a considerarem a criação de ativos corporativos para aproveitar os benefícios fiscais e proteger seus ganhos. Ele destaca como a mentalidade empresarial e a compreensão das leis fiscais podem ser fundamentais para alcançar a independência financeira. Dessa forma, o capítulo 4 oferece uma visão abrangente das implicações fiscais para diferentes fontes de renda, destacando a importância de entender a história dos impostos e explorar estratégias corporativas para otimizar a eficiência fiscal. Kiyosaki argumenta que o conhecimento desses conceitos é essencial para construir riqueza e minimizar a carga tributária ao longo do tempo. No quinto capítulo de Pai Rico, Pai Pobre de Robert Kiyosaki, intitulado Os Ricos Inventam Dinheiro, o autor explora a distinção crucial entre trabalhar pelo dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar para você. Ele destaca a importância de desenvolver habilidades financeiras que permitam a criação de renda passiva e a exploração de oportunidades de investimento e empreendedorismo. Kiyosaki destaca como muitas pessoas são condicionadas a buscar empregos que ofereçam salários fixos, contribuindo para a ideia de trabalhar pelo dinheiro. Ele argumenta que essa mentalidade muitas vezes limita a capacidade de acumular riqueza e alcançar a independência financeira. O autor explora a perspectiva de fazer o dinheiro trabalhar para você, enfatizando a necessidade de aprender sobre investimentos e empreendedorismo. Ele ressalta como os ricos frequentemente utilizam estratégias que geram renda passiva, como investir em ações, imóveis ou empreender em negócios próprios. Kiyosaki introduz o conceito de ativos e passivos, destacando como a aquisição de ativos que geram renda pode ser fundamental para construir riqueza. Ele argumenta que, ao contrário dos bens que consomem dinheiro, passivos, os ativos têm o potencial de colocar dinheiro no bolso do investidor. O autor encoraja os leitores a desenvolverem habilidades de investimento e empreendedorismo, enfocando a criação de ativos que proporcionem fluxo de caixa sustentável ao longo do tempo. Ele destaca como a educação financeira é a chave para quebrar o ciclo de trabalhar apenas por salário e aspirar a uma vida financeira mais próspera. Em resumo, o capítulo 5 destaca a importância de fazer o dinheiro trabalhar para você, explorando investimentos e empreendedorismo como meios para gerar renda passiva e construir riqueza ao longo do tempo. Kiyosaki reforça a necessidade de desenvolver habilidades financeiras para alcançar a independência financeira e desafiar as normas tradicionais do trabalho assalariado. No sexto capítulo de Pai Rico, Pai Pobre de Robert Kiyosaki, intitulado Trabalhe para Aprender, Não Trabalhe pelo Dinheiro, o autor aborda a ideia fundamental de buscar a aquisição de habilidades e conhecimentos valiosos em vez de se concentrar exclusivamente em salários fixos. Ele destaca a importância de considerar o trabalho como uma oportunidade de aprendizado e crescimento pessoal, em vez de apenas uma fonte de renda. Kiyosaki começa desafiando a crença convencional de que a educação formal e um bom emprego são garantias de sucesso financeiro. Ele argumenta que muitas pessoas ficam presas em empregos que oferecem segurança aparente, mas que, na realidade, limitam seu potencial de crescimento e aprendizado. O autor enfatiza a necessidade de adquirir habilidades práticas e conhecimentos específicos que tenham aplicação no mundo real. Ele destaca como o foco no desenvolvimento contínuo de competências pode abrir portas para oportunidades financeiras mais amplas e criar uma base sólida para o sucesso a longo prazo. Kiyosaki compartilha suas próprias experiências, narrando como,
desde jovem, buscou oportunidades de aprendizado prático, seja por meio de negócios próprios, mentores ou cursos especializados. Ele destaca como essas experiências contribuíram para sua educação financeira e para a capacidade de identificar oportunidades de investimento. O autor encoraja os leitores a abraçarem a mentalidade de trabalhar para aprender, buscando constantemente desenvolver novas habilidades e conhecimentos. Ele argumenta que essa abordagem não apenas enriquece a vida pessoal, mas também cria uma base sólida para a prosperidade financeira, permitindo que as pessoas se adaptem e prosperem em ambientes econômicos em constante mudança. O capítulo 6 destaca a importância de encarar o trabalho como uma oportunidade contínua de aprendizado e desenvolvimento de habilidades. Kiyosaki reforça a ideia de que o verdadeiro capital está na capacidade de aprender e aplicar conhecimentos de maneira prática, construindo assim uma base sólida para o sucesso financeiro ao longo do tempo. No 7º capítulo de Pai Rico, Pai Pobre de Robert Kiyosaki, intitulado Eu Supero o Medo, o autor explora a influência do medo nas decisões financeiras e incentiva os leitores a superá-lo para alcançar o sucesso financeiro. Kiyosaki destaca como o medo pode ser um fator paralisante, impedindo as pessoas de assumirem riscos necessários para alcançar a independência financeira. O autor começa abordando os medos comuns associados ao dinheiro, como o medo de perder o emprego, o medo de não ser capaz de pagar as contas e o medo de assumir riscos financeiros. Ele argumenta que o medo muitas vezes leva as pessoas a optarem por caminhos seguros, como empregos estáveis, mesmo que esses caminhos não levem à verdadeira prosperidade financeira. Kiyosaki enfatiza a importância de entender que o medo é uma emoção natural, mas permite que ele guie as ações de forma construtiva, em vez de limitar as possibilidades. Ele encoraja os leitores a reconhecerem seus medos financeiros e a enfrentá-los de maneira consciente, transformando o medo em motivação para a aprendizagem e a superação. O autor compartilha suas próprias experiências de superação do medo, incluindo erros financeiros que cometeu no passado. Ele destaca como cada erro foi uma oportunidade de aprendizado valiosa e contribuiu para o seu crescimento financeiro. Kiyosaki incentiva os leitores a adotarem uma mentalidade de aprendizado contínuo, reconhecendo que cometer erros é parte integrante do processo de alcançar a prosperidade financeira. Ele destaca que, ao superar o medo de falhar, as pessoas podem abrir caminho para oportunidades e experiências que, a longo prazo, contribuem para o sucesso financeiro. O capítulo 7 explora o impacto do medo nas decisões financeiras e destaca a importância de superá-lo para buscar o sucesso financeiro. Kiyosaki incentiva os leitores a transformarem o medo em motivação para a aprendizagem, aceitando erros como oportunidades de crescimento e construindo uma mentalidade resiliente em relação ao dinheiro. No 8º capítulo de Pai Rico, Pai Pobre de Robert Kiyosaki, intitulado A Primeira Grande Regra do Dinheiro, o autor destaca a importância fundamental de se pagar primeiro antes de lidar com outras despesas. Kiyosaki introduz a ideia de que muitas pessoas têm o hábito de pagar suas contas e despesas antes de pensar em economizar ou investir para o futuro. O autor enfatiza que, ao adotar a primeira grande regra do dinheiro, as pessoas devem priorizar pagar a si mesmas antes de qualquer outra coisa. Isso significa reservar uma parte de seus ganhos para a construção de ativos, em vez de gastar todo o dinheiro em passivos ou despesas correntes. Kiyosaki argumenta que, ao seguir essa regra, as pessoas começam a construir um caminho para a independência financeira. Ele destaca que muitas pessoas ficam presas em um ciclo de dívidas porque gastam todo o seu dinheiro em contas e despesas sem reservar nada para investir em ativos que possam gerar renda passiva. O autor oferece insights sobre como as pessoas podem começar a pagar a si mesmas primeiro, destacando a importância de criar um orçamento realista e consistente. Ele incentiva os leitores a identificarem maneiras de aumentar sua renda, seja por meio de investimentos, negócios próprios ou outras fontes. Kiyosaki compartilha suas próprias experiências ao seguir essa regra, ilustrando como ela contribuiu para sua jornada rumo à independência financeira. Ele enfatiza que, ao priorizar o pagamento a si mesmo e construir ativos, as pessoas têm a oportunidade de criar uma base sólida para a riqueza a longo prazo. Em resumo, o capítulo 8 destaca a importância da primeira grande regra do dinheiro, pagar a si mesmo primeiro. Kiyosaki encoraja os leitores a repensarem sua abordagem financeira, priorizando a construção de ativos e reservando uma porção significativa de seus ganhos para garantir uma base financeira sólida e sustentável. No 9º capítulo de Pai Rico, Pai Pobre de Robert Kiyosaki, intitulado A Necessidade de Educação Financeira, o autor reforça a importância crítica de buscar conhecimento contínuo sobre finanças e investimentos para alcançar a independência financeira. Kiyosaki destaca que a educação financeira é frequentemente negligenciada no sistema educacional convencional, levando muitas pessoas a enfrentarem dificuldades financeiras ao longo de suas vidas.
O autor argumenta que a falta de educação financeira contribui para a perpetuação do ciclo de endividamento e escassez de recursos. Ele ressalta que, mesmo aqueles com altos salários podem se encontrar em apuros financeiros se não compreenderem como fazer seu dinheiro trabalhar para eles. Kiyosaki compartilha suas próprias experiências, enfatizando como a busca constante por conhecimento financeiro foi crucial para sua jornada em direção à independência financeira. Ele destaca que aprender sobre investimentos, ativos, passivos e gestão do dinheiro foi fundamental para tomar decisões informadas que o afastaram do caminho tradicional de apenas trabalhar por um salário. O autor oferece orientações práticas sobre como as pessoas podem buscar educação financeira, incluindo a leitura de livros especializados, participação em cursos, seminários e a busca de mentores financeiros. Ele enfatiza a importância de aprender com aqueles que alcançaram sucesso financeiro e aplicar esse conhecimento à sua própria situação. Kiyosaki ressalta que a educação financeira não é apenas sobre acumular conhecimento teórico, mas também sobre tomar ações práticas com base nesse conhecimento. Ele incentiva os leitores a aplicarem os princípios financeiros que aprendem em suas vidas diárias, construindo assim uma base sólida para o sucesso financeiro. Dessa forma, ele destaca a necessidade crítica de educação financeira. Kiyosaki reforça que buscar conhecimento contínuo sobre finanças e investimentos é uma parte essencial da jornada rumo à independência financeira, capacitando as pessoas a tomar decisões informadas e construir uma base sólida para o sucesso financeiro a longo prazo. No 10º e último capítulo de Pai Rico, Pai Pobre de Robert Kiyosaki, intitulado Conclusão, o autor realiza uma recapitulação abrangente dos princípios fundamentais apresentados ao longo do livro, reforçando a importância de buscar a independência financeira. Kiyosaki destaca a dualidade das lições aprendidas através das perspectivas contrastantes de seu pai biológico, a quem ele chama de pai pobre, e do pai de seu amigo, apelidado de pai rico. O autor ressalta a diferença fundamental nas abordagens de ambos os pais em relação ao dinheiro. Enquanto o pai pobre acreditava na importância de uma educação formal e em conseguir um emprego seguro, o pai rico valorizava a educação financeira, o empreendedorismo e a construção de ativos para gerar renda passiva. Kiyosaki enfatiza a importância de questionar crenças convencionais sobre dinheiro e trabalho, incentivando os leitores a desafiarem o status quo e buscarem alternativas que possam levar à liberdade financeira. Ele destaca que, ao compreender a diferença entre ativos e passivos, as pessoas podem tomar decisões financeiras mais informadas. O autor faz um apelo à ação, encorajando os leitores a aplicarem os princípios aprendidos ao longo do livro em suas vidas diárias. Ele ressalta que a verdadeira independência financeira advém da capacidade de fazer o dinheiro trabalhar para você, em vez de ser escravo dele. Kiyosaki conclui o livro reforçando a ideia de que a jornada em direção à independência financeira é contínua e requer esforço, aprendizado e persistência. Ele destaca que cada pessoa é responsável por sua própria educação financeira e deve tomar medidas proativas para alcançar seus objetivos financeiros. O capítulo 10 serve como uma conclusão que reitera os principais ensinamentos do livro Pai Rico, Pai Pobre. Kiyosaki destaca a importância de desafiar concepções tradicionais sobre dinheiro, adotar uma mentalidade empreendedora e aplicar os princípios aprendidos para conquistar a independência financeira ao longo da vida. O livro fornece insights valiosos sobre a mentalidade e as estratégias financeiras, destacando a importância de questionar crenças convencionais sobre dinheiro e investir na própria educação financeira. Em conclusão, Pai Rico, Pai Pobre não se limita a ser apenas um guia sobre finanças, é um compêndio de princípios atemporais que transcendem o entendimento convencional sobre dinheiro e prosperidade. Ao longo das páginas do livro, Robert Kiyosaki oferece uma abordagem perspicaz e prática para repensar a maneira como encaramos as finanças pessoais, os investimentos e o conceito de riqueza. Kiyosaki compartilha suas experiências pessoais, delineando a influência marcante que as perspectivas opostas de seus dois pais tiveram em sua jornada financeira. A ênfase na educação financeira, na busca por ativos que gerem renda e no pensamento empreendedor ressoa como um guia abrangente para o sucesso não apenas na esfera financeira, mas na construção de uma mentalidade voltada para a prosperidade. Se você está em busca de aprimorar suas habilidades financeiras, construir uma base sólida para a independência financeira ou simplesmente desafiar concepções convencionais sobre dinheiro, Pai Rico, Pai Pobre é uma leitura essencial. Clique no link nos comentários abaixo para adquirir o livro e comece sua jornada de transformação pessoal hoje. Se você já leu Pai Rico, Pai Pobre ou está animado para começar essa jornada, curta este vídeo, compartilhe seus pensamentos nos comentários e inscreva-se no nosso canal para mais dicas de desenvolvimento pessoal, resenhas de livros e conteúdo inspirador. Ler este livro pode ser considerado o catalisador para uma transformação significativa na compreensão e gestão das finanças pessoais.
Vamos juntos construir uma base sólida para a prosperidade financeira e alcançar o sucesso através das valiosas lições de Robert Kiyosaki. Até a próxima!